Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. O texto da nossa Lexio Divina, Marcos 10, de 28 a 31. Pedro começou a dizer a Jesus: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terra por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele vem nos revelar o coração do Pai, vem nos revelar o coração de Deus. E pelo último versículo que nós proclamamos, nós vemos como Jesus não faz distinção nenhuma. Muitos dos primeiros serão os últimos e dos últimos serão os primeiros. Normalmente nós criamos alguns hábitos de que os mais antigos são privilegiados no reino de Deus, e para Jesus não tem isso. Assim como também quando ele falou daquelas ofertas que os ricos davam muitas moedas, e aquela pobre viúva deu 2 moedinhas pequenas, quase sem valor. E Jesus disse, valeu muito mais do que os outros, porque ela deu o que tinha para viver. Os outros era do que sobravam. Ou seja, Jesus, ele vem falar que os valores materiais, eles são importantes desde que sejam bem usados, desde que sejam para o bem de si, da sua família e dos necessitados. Jesus faz aqui os discípulos compreenderem que, acima de tudo, segui-lo, porque ele é Deus. Lembremos-nos de quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele reafirmou: o primeiro e o maior é amar a Deus acima de tudo e de todos. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Mas o primeiro é amar a Deus acima de tudo. Por isso que Jesus diz, em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, tenha deixado tudo, não deixará de receber a recompensa e nada lhes faltará aqui. Porque Deus é o Deus da providência. Mesmo que os seus, aqueles que dão passos mais concretos no seu segmento, mesmo que abandonem, que deixem de lado valores anteriores, não lhes faltará nada, não lhes faltará nada, porque o Deus é o Deus da providência, também através da generosidade dos corações dos seus fiéis. Por isso que Jesus, nós fizemos essa oração há poucos dias. Jesus disse, ainda que seja um copo de água, alguém que der a um daqueles meus, por serem meus discípulos, não deixará de receber a recompensa. Ou seja, aquele que fizer ao discípulo de Jesus, está fazendo a ele. Por isso que Jesus diz para os seus discípulos, e hoje para Pedro e os outros, não vos preocupeis, porque todo aquele que de fato viver o primeiro mandamento antes de tudo, para depois viver o segundo, não lhes faltará nada. E esses dois aspectos, quando a gente fala muitas vezes que os missionários, os consagrados, vivem da providência, mas não é aquela providência que cai do céu. Não, é a providência de Deus que toca no coração das pessoas para que elas sejam generosas. E elas são generosas. O que precisa
é o desapego, é confiar em Deus, dar passos concretos e saber que todo aquele que está contribuindo para o reino de Deus, no sustento dos missionários, no sustento dos seus consagrados da igreja, ele está também evangelizando e vai receber a sua recompensa. Jesus deixa claro hoje aqui que nós devemos seguir primeiramente a Ele, ao seu Evangelho. E seguir o Evangelho de Jesus tem 2 pontos fundamentais. O primeiro, conhecer o Evangelho. Nós não poderemos seguir o Evangelho de Jesus se não conhecermos. Por isso que é importante diariamente nós pegarmos um texto do Evangelho, alguns versículos, fazermos a leitura e depois procurarmos compreender para viver. Porque não é só um ensinamento, é uma formação. É diferente o ensino de uma formação. O ensino eu aprendo e fico comigo. Uma formação, não. Além de aprender, não fico comigo. Eu vou viver aquilo que Jesus está dizendo. Por isso que é importante conhecer o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. O segundo, pôr em prática. E aí nós estamos vivendo o que Jesus fala hoje. Já viveremos aqui, neste século, nessa vida, 100 vezes mais, porque não seremos mais apegados a nada. Seremos confiantes nele, teremos confiança nele e sabemos que ele não nos deixará faltar nada. E teremos a consciência de que não vivemos para armazenar, nós vivemos para trabalhar, é verdade, para o nosso sustento da nossa família, mas também para a generosidade com os necessitados. É esse o sentido. Por isso que nós precisamos pensar, refletir. Será que nós estamos apegados à matéria passageira, aquilo que passa? Claro que nós temos que valorizar o trabalho, valorizar as nossas necessidades. Temos, e o nosso trabalho é para isso, mas não nos escravizarmos do trabalho. Não achar que a realização da nossa vida é o trabalho. É ganhar dinheiro, é ter uma conta grande, uma conta imensa, gorda no banco. Se depois, de uma hora para outra, a gente pode ter um encontro definitivo com o Senhor e não levamos nada. O que nós levamos daqui são as nossas boas obras, são as nossas ações. É o seguimento ao senhorio de Jesus. E é o convite que Jesus nos faz hoje. Quando ele diz deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ele não está dizendo abandonar. Ele está dizendo ter um conceito menor do que a ele, do que ao seu Evangelho. Esse é o convite de Jesus, é a formação de Jesus hoje. Ter cada um no seu devido lugar. Acima de tudo, Deus. O seguimento a Ele, a Jesus Cristo, que é Deus, ao seguimento ao seu Evangelho. E nesse seguimento ao seu Evangelho, a fidelidade àquilo que Ele nos propõe. E nessa fidelidade ao que Ele nos propõe, sim, valorizamos nosso trabalho, valorizamos os bens sem ser escravos deles, valorizamos pai, mãe, irmão, irmã, filho, mas nada, absolutamente nada pode, deve estar acima de Jesus, acima de Deus. Façamos então esse compromisso, que não é fácil, mas é possível, de que tudo esteja submisso ao senhorio de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.